Oi, gente, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Sextou, voltei. Sextou, mas sextou diferente, né? Hoje é feriado, a gente pode descansar. E hoje é Sexta-feira Santa, que é o dia que a gente comemora, né? Celebra a Páscoa, né? Vem a Sexta-feira Santa, que depois vem a Páscoa. E hoje eu vim falar pra vocês uma coisa que eu, particularmente, não entendia muito bem, né? Eu fui criada por boa parte da minha família, mais da metade, bem, todo mundo praticamente era católico. E aí eu tinha minha tia, que era protestante, me levou pra igreja, e eu estudei na escola adventista, né, quando eu era criança, que era uma ótima escola, sempre foi, continua sendo, que também é protestante, né, cristã protestante. Então hoje eu queria falar pra vocês o porquê que Jesus morreu na cruz. Que muitas vezes a gente não entende, a gente entende, Jesus morreu na cruz, mas por que isso aconteceu? Por que isso teve que acontecer, né? Então, hoje eu vim para falar para vocês um pouco sobre o que eu aprendi e assim eu posso passar para vocês, tá bem? O que aconteceu? Vamos começar do início. Eu deixei aqui uma, uma colinha, né, pra gente poder lembrar de tudo toda hora, porque a cabeça não adianta, só o Espírito Santo mesmo. Bom, vamos começar do começo. Quando Deus criou o mundo, ele criou Adão e Eva, né? Que foram os primeiros humanos, seres humanos da Terra. Então criou Adão e Eva, colocou num jardim maravilhoso, falou, vai lá, gente, vai ser feliz, multipliquem-se, divirtam-se. E a gente foi feito para isso, a gente foi feito para ser, né, dominar sobre a terra, sobre as aves, sobre os peixes, sobre todos os animais da terra e viver eternamente no relacionamento com o nosso Criador, que é Deus. E aí, beleza. Só que, o que acontece, né? Satanás, com as suas artimanhas, conseguiu enganar Eva, por sua vez a Adão, a desobediência, e o pecado entrou da nossa natureza. Nós não fomos feitos para o pecado, nós não fomos feitos para o mal, né? Deus falou para Eva, para Adão, né? Jardim de vocês, faz o que vocês quiserem, porém daquela árvore ali, vocês não comem não, porque vai dar ruim, né? Vocês vão descobrir o poder do bem e do mal e vão morrer. Quando Deus falava isso, além de uma morte física, era uma morte espiritual. E o diabo, como sempre, ele vem e ele fala assim, mas Deus falou isso mesmo. Deus falou isso mesmo pra vocês. Então, acho que não falou nada não, aí não sei o que. E aí, ser humano bobo que é, né? E Deus não criou robô, gente. Não adianta. Tem gente que fala, mas por que Deus fez isso? Se ele sabia. Sim, ele sabia. Ele sabia, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente, mas ele não fez robô. Ele quer que a gente escolha, ele quer que a gente nos ame ele, né, por quem ele é, não por que ele faz, e enfim. Outra explicação. E aí o pecado entrou na Terra. Tum! E aí a gente parou de dominar sobre as coisas, a gente deu esse direito para Satanás, né? Quando fala o mundo jaz no maligno. Por isso, porque é aquilo que Paulo diz, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero eu faço livremente. É mais difícil fazer o bem do que o mal. Ó, é mais difícil fazer o mal do que o bem, né? Porque infelizmente a nossa natureza, ela virou pecaminosa quando o pecado entrou na terra. Então vamos lá. E aí, quando o pecado entrou na natureza, esse pecado ficou entre nós como um véu, nos separando da fonte de vida, espiritualmente falando, né? Nós ficamos mortos nos nossos delitos e pecados. O pecado havia entrado no mundo que foi amaldiçoado todas as criaturas vivas que também tiveram que morrer a morte física, né? Que todos os bichinhos morrem e tal. E o pecado entrou na natureza de Adão e Eva e foi passado para os seus descendentes. Esse pecado de carne não é culpa pelos pecados cometidos, mas uma forte inclinação para fazer a nossa própria vontade em vez da vontade de Deus, né? Então, se seguimos essa inclinação, por exemplo, quando somos tentados, cometemos pecado. Para ajudar o seu povo a permanecer no caminho certo, Deus deu as leis. Quando você vai na Bíblia, você vai ver que na época lá de Moisés, aquele pessoal que foi escravizado, que são os descendentes de Abraão, né?
Eles não tinham limite nenhum, gente. O povo era doido, doido, doido. E você sabe, criança, se você pega uma criança e não fala não pra ela, ela não sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe que criança... por que a nossa natureza é pecaminosa? Porque se você for numa creche, você vai ver que a criança morde, puxa cabelo, arranca as coisas, não tem noção. Então você tem que falar assim, meu filho, tá errado isso aqui. Você tem que ir falando, né? Então o povo lá de Israel era igual, eles eram escravizados. Então Deus fez aquele montão, botou aquele... Deus não fez aquele montão de lei, não. Quem fez aquele montão de lei também foi homem, tá? Deus fez os 10 mandamentos, explicou, tentava direcioná-los, porque eles estavam totalmente avulsos ali na terra, sem saber de nada. Eles, né, conheciam a Deus, clamavam a Deus pela libertação. Deus ouviu, trouxe Moisés, e aí começa todo o caminho de redenção. O que acontece? Deus, em sua longanimidade, deu a oportunidade das pessoas a chance de sacrificar animal sem defeito para obter o perdão dos pecados. Então, naquela época, o perdão era através do sacrifício de animais sem defeito para obter o perdão, e era feito uma vez por ano pelo sumo sacerdote, que podia entrar no Santo dos Santos, carregando o sangue do sacrifício e obter expiação pelo povo. Então era uma pessoa escolhida pelo profeta, de profetas, uma coceira aqui, gente, usado por Deus, escolhido por Deus, para poder ele entrar lá no Santo dos Santos, que era o templo físico. Nesse Santo dos Santos, que era a área assim, tinha o altar, né, o santo e o Santo dos Santos, que era depois do véu, que esse véu simbolizava, quer ver, através do Santo dos Santos carregando, através do derramamento de sangue do sacrifício de um inocente, a dívida do pecado poderia ser paga. Isso está em Levíticos, também está explicando em Hebreu 9:22, tá? No entanto, o sangue dos animais, eles não poderiam tirar a raiz do problema, o pecado da natureza humana, né? Depois que seus pecados foram perdoados, as pessoas continuavam a pecar. Então, não funcionava muito, né? Deus sempre teve o plano de redenção, mas ele queria mostrar pra gente que só podia ter um tipo de sacrifício, né? Muitas vezes você vê na Bíblia lá em, acho que é Coríntios, depois eu vou olhar direitinho, eu vou falar pra vocês. Tem a parte dizendo que a lei, ela foi feita para ver que a gente não pode fazer nada sem Deus mesmo, sabe? A gente não consegue seguir aquele monte de lei, aquele monte de coisa assim que foi estabelecida. Mas essa era uma longanimidade de Deus, uma bondade de Deus, né? Longânimo, gente, significa tarde a se irar. Alguém que se tarda ao se irar. Então, a pessoa que fica, ó, tá deixando tu fazer as coisas, vai lá, vai lá, pode fazer. Isso, parabéns. Só tenho 2 palavras pra você. Parabéns. Isso é Deus olhando a gente fazer um monte de besteira e não se irando com a gente, né? Aí, voltando. Então, ele vai deixando ele é longânimo. E aí criou esse sacrifício. Então, gente, depois que o pecado entrou no mundo, gente, tinha muita coisa, pelo amor de Deus. Tinha esse sumo sacerdote. O cara, pra vocês terem uma noção, ele tinha uma roupa toda especial que foi direcionada por Deus. Tinha um véu. E ele só podia entrar lá com uma corda pendurada com um sino batendo. Porque se ele entrasse lá e ele não tivesse se purificado, ele morria instantaneamente. Na hora. Ele morria. Então, era muito complicado, sabe? Ter o perdão dos pecados. Você podia ter relacionamento com Deus, a gente não tinha mais. A gente podia orar, porque o povo clamava, né? Davi clamava, tudo. Mas não tinha perdão dos pecados. O perdão dos pecados só vinha através do sacrifício de animais inocentes. Beleza, né? Pegar essa parte. Aí o que acontece, né? No entanto, o sangue dos animais não poderiam tirar a raiz do problema. O pecado na natureza humana, depois que seus pecados foram perdoados, as pessoas continuavam a pecar. O que significa que elas tiveram que voltar a sacrificar novamente, ano após ano. Nem mesmo o sumo sacerdote poderia ajudá-los. Ele mesmo era um pecador. E o sacrifício era tanto para ele quanto para o povo, né? Então, o que acontece? Todo mundo é pecador. Ser humano, tem ninguém melhor que ninguém não, tá, gente? É todo mundo igual, todo mundo pecador, o pecado entrou no mundo, infelizmente, todo mundo já nasce pecador. E o que acontece? Agora eu vou explicar pra vocês por que Jesus teve que morrer na cruz e o porquê ele morreu por nós.
Deus, ele odiava esse estado terrível das coisas. E o seu anseio era para ter comunhão com as pessoas e salvá-las. Ele procurou por alguém que pudesse tirar as pessoas do ciclo vicioso do pecado e do perdão. Mas apesar do fato que havia pessoas justas e tementes ao Deus ao longo da história, nenhuma delas era inocente e nenhuma delas poderia estar na brecha entre Deus e a humanidade. Então Deus enviou o seu próprio filho para finalizar esse grande trabalho na história. Isso você encontra em Ezequiel, tá? 22:30. Isaías, que é o profeta que mais falou, né? O profeta messiânico, que a gente chama, que ele fala mais sobre o Messias. 41:28. Isaías 60:16. Isaías 63:5. João 3:16 e 17. Então, Jesus, ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Deus encarnado, veio através de uma virgem, né? Por quê? Para provar que não foi feito de homem, né, gente? A pessoa fica, por que Maria era virgem quando recebeu... Gente, porque senão Jesus ia ser filho de José, ué. Simples assim. Tem que ser... Com Deus o negócio é impossível, não dá para fazer. Foi Deus que fez, não tem explicação. Assim que é milagre também, né? Então, o que acontece? Vamos lá que eu tenho que... É pra eu me organizar, tá, gente? Porque eu falo pra caramba, então assim, falo muito. E aí meu cérebro, ele é mais rápido que a minha boca. Aí eu me confundo, eu não quero me perder e eu quero explicar tudo direitinho pra vocês. Então eu botei uma colinha aqui. Já falei isso também. Não precisa ficar explicando toda hora, não. E aí, voltando. Jesus era o Filho de Deus, mas ele voluntariamente se esvaziou e se tornou o Filho do homem. Um ser humano em todos os sentidos da palavra, com a mesma natureza humana que todos nós. Isso significa que Jesus, ele foi tentado como nós somos, mas Jesus também nasceu do Espírito de Deus, e esse Espírito o acompanhou durante toda a sua vida, dando-lhe força para realizar a tarefa para a qual ele foi enviado, né? E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Isso está em Filipenses 2:8. Foi como um homem que Jesus teve que aprender obediência, porque sendo homem, ele tinha sua própria vontade, tá? Tanto que no Getsemane você vê Jesus lá chorando e falando, Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Até Jesus, gente, aprendeu a obedecer. Então, a gente também pode, né? Porque era difícil, gente. Era uma morte horrível. Então, Jesus sabia que ia morrer daquele jeito e ele ficou com medo. É normal, sabe? Então, né, já comentei isso sobre vocês. Às vezes a gente fica achando que não pode sentir emoção, não pode sentir tristeza, mas nós podemos sim. Nós não podemos ser dominados mais por ela, porque hoje nós temos Jesus para que a gente possa orar e pedir ajuda, né? A gente pode pedir, Senhor, socorro. Me ajuda aqui, igual a música. Socorro, Deus! Esse é o meu lema. Socorro, Deus! O dia inteiro, gente. Porque sem fazer nada sem Jesus, não. Voltando aqui. Pera, vamos lá. Concentra. E levar esse pecado à morte, né? Peraí. Também foi tentado. Lá aprendeu a negar a si mesmo, tomar sua cruz diariamente e levar esse pecado à morte. O resultado foi que ele nunca pecou e ficou sem pecado. Quando Jesus falou contra o pecado e contra a hipocrisia dos líderes religiosos da época, ele falou com autoridade e convicção. Mas porque a morte sobre o pecado estava ocorrendo em seu homem interior, escondido das vistas das pessoas, ele foi mal compreendido por quase todos os seus contemporâneos. Tanto assim que no final ele foi preso e crucificado. Um homem puro, justo e inocente morreu como um criminoso, punido pelos pecados de quem nunca cometera. Por quê? Como eu disse, né, Deus, ele queria que nós voltássemos a ter relacionamento com ele, né, que nós fôssemos novamente, né, um com ele, relacionamento com Deus. A gente foi criado para isso. E como o pecado entrou no mundo, né, Deus nos mostrou que só através do sacrifício de Jesus para que nós pudéssemos ser salvos e livres do pecado, né? Hoje a gente não tem mais domínio. Então, sendo irrepreensível, o único ser humano em toda a história que era completamente puro e sem pecado, Jesus era o único que podia permanecer na brecha. O único a quem Satanás não tinha o direito. Ele era o único que não merecia a morte, seja física ou espiritual, mas cumprindo o propósito pelo qual ele veio na Terra, Jesus voluntariamente se ofereceu. Ele foi crucificado como sacrifício supremo
e irrepreensível. Ele morreu como Cordeiro de Deus, a expiação por toda a humanidade. Ele suportou o castigo de todos os nossos pecados e morreu justo pelos injustos. Né? Em Romanos 5,10 você encontra isso, e em 2 Coríntios 5,21 e 1 Pedro 3,18. Ele não apenas morreu fisicamente, mas experimentou a separação de Deus quando estava pendurado na cruz. Por meio do sacrifício, todos hoje que nele creem conseguem obter o perdão. Então, gente, o sacrifício de Jesus, basicamente, ele é sobre o perdão dos nossos pecados. É tudo sobre o perdão. Não tinha como nós sermos perdoados, né, do pecado que entrou no mundo através de Adão e Eva. Então, para isso, Deus, nos amando, ele enviou o seu único filho para que pudéssemos ser salvos. E o que acontece, gente? Deus, ele criou o mundo, né? E ele não fez robôs. Ele fez tanto o mundo espiritual quanto o ser humano com poder de escolha. Então, existem leis espirituais. O mundo espiritual, ele existem leis. Então, Deus, ele faz tudo perfeito. Ele não volta atrás, ele não pode se contradizer, ele não pode mentir. Então, por isso que tinha que ter o sacrifício, né? Então, assim, ele obedece às coisas. Ele não... Por mais que ele seja onipresente, onisciente, onipotente, ele faz tudo corretamente. Então, o único jeito de nós sermos salvos e não sermos dominados pelo pecado mais foi através do sacrifício de Jesus na cruz. Não tinha outra maneira, porque ele tentou com homens, ele mostrou... Na verdade, ele não tentou, gente. Ele queria mostrar pra gente que era impossível. Deus faz tudo perfeito. Ele faz por etapas, ele mostra o que funciona e o que não funciona, para que nós podemos seguir aquilo que funciona. Ele bota na frente da gente o caminho da vida, o caminho da morte. E você pode escolher, né? Então, hoje nós podemos escolher. E aí, voltando onde eu parei, porque ele não apenas morreu fisicamente, esperou a separação, né? Porque ele grita na cruz, Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Foi quando ele seguiu o peso, ele sentiu o peso da separação, assim como nós sentimos. Né? A separação do homem, o pecado virou um véu, né? E tinha esse véu lá no templo, né? Que era o véu que o sumo sacerdote passava, entrava no Santo dos Santos para que pudesse fazer o sacrifício animal, para que nós pudéssemos ser remidos de pecado por 1 ano, né? Que era 1 ano só. E aí, né, por meio desse sacrifício, todos que nele creem conseguem obter o perdão. A morte de Jesus na cruz do Calvário, embora absolutamente um dos eventos mais importantes e poderosos de todo o tempo na Terra, é, na verdade, apenas parte da história da vida cristã. Pela força do Espírito que estava com ele, o nascimento de Jesus havia sofrido na carne, negando, né, e cedendo à inclinação ao pecado que tinha a sua natureza como ser humano. Dessa forma, o pecado em sua carne foi condenado e ele o matou crucificando as concupiscências e desejos. Embora ele tenha sido tentado, ele nunca pecou. Quando Jesus morreu na cruz, ele clamou, está consumado. E naquele momento, todo o fragmento do pecado que ele herdara em sua natureza humana havia sido crucificado, né? E sua obra da terra estava terminada. Quando Jesus morreu, agora que vem, o pesado véu do templo foi rasgado de alto a baixo. De alto a baixo. Tinha um véu que separava, né, a gente de Deus. A dívida havia sido paga. O caminho de volta ao Pai estava aberto. Aleluia! A vida de Jesus sobre o pecado foi também uma vitória sobre a morte. Ele não permaneceu na sepultura, mas ressurgiu dos mortos com o corpo glorificado, contendo toda a plenitude da própria natureza de Deus. E 40 dias depois subiu ao céu e hoje está sentado à direita do seu Pai. Então, gente, né? Foi isso. Foi para que nós pudéssemos, né, viver hoje. A dívida do nosso pecado lá do Éden foi paga através de Jesus, do sacrifício. Por isso que ele morreu na cruz. Entendeu? E aí o caminho de volta ao Pai está aberto. Se hoje a gente pode orar, ajoelhar, falar com Deus, pedir perdão dos pecados, foi graças ao sacrifício de Jesus, tá? Tem gente que faz um monte de besteira a vida toda e depois tem uma vida totalmente transformada, foi pela morte de Jesus. Se hoje a gente pode viver do jeito que a gente vive, foi pela morte de Jesus. Então a gente deve
tudo praticamente é o sacrifício de Jesus na cruz, sabe? E irmãos de Jesus. Então, como a crucificação e o sacrifício de Jesus foram diferentes do sacrifício e do perdão da antiga aliança, né? Como a morte de Jesus da cruz tira o pecado da nossa carne. Por que ainda estamos sentados? Isso é porque o perdão por si só não era o objetivo final da vida de Jesus, nem o objetivo final de um cristão. De fato, o perdão é apenas o começo. Né? Esse perdão é apenas o começo. O próprio Jesus indicou isso muito claramente. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, toma cada dia sua cruz e siga-me. O propósito de Jesus não era apenas os sacrifícios expiatórios pelos pecados da pessoa, ele queria discípulos, aqueles que o seguem. Nós não podemos segui-lo até a morte na cruz no Calvário, mas podemos tomar a nossa cruz diariamente. Seguindo esse caminho, nós tornamos seus discípulos. Ele envia o seu Espírito Santo para nos dar a mesma força que ele teve para vencer o pecado. Nós também sofremos na carne, nós também crucificamos a carne, as paixões e desejos, também matamos os atos do corpo pelo Espírito. E nós também deixamos de pecar, nos tornamos membros do teu corpo, nos tornamos irmãos de Cristo e participantes da natureza divina, né? A morte de Jesus no Calvário foi um ponto culminante na sua incrível obra de amor por nós. Como a sua morte reconciliou aqueles que creem nele com Deus e, através da sua vida, abriu o caminho para a volta ao Pai para aqueles que o seguem. E, através da morte sobre o pecado, Jesus conquistou a morte. Por sua vida, ele nos deu a vida, que o seu sacrifício não seja em vão e que ele tenha muitos discípulos a quem não tenha vergonha de chamar seus irmãos. Então, bom, foi isso, né, gente? A história de como o pecado entrou na Terra, como Deus já tinha esse plano de redenção pra gente, como ele mostrou que a antiga aliança, que eram as leis e os sacrifícios animais, não funcionavam, e como ele nos amou tanto, de tal maneira que deu seu único filho para que nós pudéssemos ser salvos, né? Então, isso que eu queria explicar para vocês, o princípio, o porquê Jesus teve que morrer, entendeu? É tudo sobre reconciliação, perdão dos pecados, mas também não é só isso. É o princípio, né? O perdão. Porque hoje a gente pode ser considerado irmãos de Jesus. Somos adotados por Deus quando reconhecemos esse sacrifício de Jesus. Então, você que ainda não fez isso, você pode fazer na sua casa, simplesmente, né? Diz que pode ser público também, não tem problema, mas se você orar no seu quarto, reconhecendo Deus, né, Jesus como o Senhor da sua vida, você pode ser salvo e ter o Espírito Santo dentro de você. Porque hoje, né, quando Adão e Eva pecaram, a gente entrou a natureza pecaminosa, entrou a morte, o sofrimento, tudo, gente. Às vezes a gente não fica pensando assim, ai, por que Deus criou uma barata, gente? Eu, hein, não tinha mais fazer não vou mentir, né, que a gente fica pensando nisso. Só que, gente, eu lendo a Bíblia, entendendo, estudando, eu vi que Deus não criou esse negócio, não. Deus não criou isso. Quando o pecado entrou no mundo, mudou até a natureza dos animais. Então, bactéria, vírus, CC, chulé, não tinha não, tá? Isso aí foi depois do pecado. Então, quando Jesus veio, a gente pode ter a esperança de vida eterna através de Jesus. Ele pegou a chave da morte, ele morreu, ressuscitou e nos mostrou que é possível viver uma vida digna, mesmo nesse mundo caído, através do sacrifício dele. Tá bom, gente? Então é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu li bastante hoje porque eu fiquei com medo de falar os negócios tudo errado, perder a ordem das coisas, mas eu acho que deu para entender, né? Então, bom feriado para vocês e é isso. Beijão.